Olá pessoal, eu sou o Domeir Ververne, estou aí gerando este vídeo. Eu faço parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Estrela da Paz em São Paulo e também do Centro Espírita Esmina de Jesus aqui na cidade de Santos, né? Eu resido em Santos e estarei aqui nos próximos minutos passando algum conhecimento, alguma reflexão para você que está em casa, que não pôde estar no centro em função do isolamento que nós estamos vivendo nas últimas semanas por causa aí do coronavírus. Mas eu acredito que a gente consegue fazer uma reflexão, manter uma sintonia e conduzir os trabalhos espirituais da melhor maneira possível. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua presença para os próximos momentos. Eu inicio esse nosso bate-papo com uma citação de Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: a humildade enriquece o homem de valores espirituais. Então, dado essa citação inicial, vou compartilhar com vocês agora o tema da noite, que é reencarnação. Eu vou colocar aqui o meu celular no Moodle aqui para evitar de nós sermos interrompidos, né, por uma outra ligação ou por outra música. Então, o tema da noite é reencarnação. Sejam bem-vindos novamente a esse tema. Acredito que vocês também já conhecem, já ouviram, já leram a respeito, continuam lendo, que é um tema bastante oportuno, mas que ajuda a gente nesses próximos instantes a então formar essa cadeia de vibrações positivas. As referências que eu utilizei para preparar este vídeo constam de 4 livros: o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, Missionários da Luz, e tem mais um também que vocês vão ver um pouco lá para frente, que não está aqui, mas a foto está no slide um pouco mais para frente, que é o Nosso Lar. Então também me utilizo do Nosso Lar para abordar o tema reencarnação. Então, vou contextualizar primeiro a reencarnação, o conceito de reencarnação, a partir do dicionário Michaelis. Então vamos ver uma visão material e depois uma visão espiritual a partir dos espíritos que nos orientaram, que nos proporcionaram esse conhecimento. Então, no caso do dicionário Michaelis, reencarnação significa ato ou efeito de reencarnar. Muito geral também, né? Mas aí então ele dá uma detalhada. É o item 2. Segundo muitas seitas orientais e segundo o espiritismo, fenômeno em que a alma humana, desligada do corpo pela morte, vai, após tempo mais ou menos longo, alojar-se em outro corpo humano. Então nós temos aqui nessa segunda definição do Michaelis uma proximidade maior do que nos coloca os espíritos por meio aí dos médiuns e também por meio do próprio Allan Kardec, que também nos trouxe, né? Então vamos ver agora uma definição da doutrina dos espíritos. Então, segundo o espiritismo, a reencarnação propriamente dita é a volta da alma ao plano físico em um novo corpo material. Então aí bastante condizente com aquilo que estava aí dito anteriormente pelo dicionário Michaelis. Reencarnação, a volta da alma ao plano físico. Estamos aqui falando do planeta Terra, em um novo corpo material. Então não é o mesmo corpo anterior, é um novo corpo. Isso é importante, é um dos itens bem caracterizados, né, que a gente costuma caracterizar bastante e ressaltar no item da reencarnação. Né? Mesmo espírito, corpo diferente em momentos diferentes. Ok? Aí nós temos no Livro dos Espíritos, na pergunta 171,
Em que se funda o dogma da reencarnação? Então é importante a gente fazer uma volta no dicionário e entender o que é dogma. Porque às vezes alguém entende que dogma existe, que dogma não existe. Então vamos reforçar o que é dogma. Então, dogma, está aqui embaixo no slide, né? É o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Então, indiscutível, né? Então, no caso, qual é o dogma da reencarnação? Está na justiça de Deus e na revelação, visto que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, podemos entender, a partir desta definição, que reencarnação é um dos meios que nós, espíritos, enquanto na erraticidade, se utiliza para poder voltar, né, à Terra. Então, por meio da reencarnação. É um meio, ok? Como existem outros meios também, mas como nós estamos falando de reencarnação, vamos tratar de reencarnação. Bom, vamos prosseguir então. No próprio Livro dos Espíritos, na questão 167, diz o seguinte, Kardec pergunta o seguinte, né? Qual o fim objetivado com a encarnação? Bom, para que serve a encarnação? Né? O Espírito vai reencarnar, estamos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, está passando por regeneração, e o que está acontecendo? Então, qual o fim objetivado da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, quando nós reencarnamos, nós colaboramos na construção dessa progressividade da humanidade, que somos nós, espíritos reencarnados, né? Evoluindo juntamente com o próprio planeta. Então o planeta evolui e nós evoluímos também e utilizamos a reencarnação como esse meio para podermos retornar da pátria espiritual, do mundo espiritual, até a Terra. Bom, é isso que vocês devem estar se perguntando. Reencarnação? Como ocorre a reencarnação? Isso é fácil, é difícil, é doloroso, leva muito tempo? Como é que acontece? Então eu fui buscar na literatura daqueles livros algumas coisas que poderão nos orientar nessa situação do para que serve, né? O que é, como ocorre a reencarnação. Então, como ocorre a reencarnação? Então, em muitos livros tem um departamento, vamos assim dizer, tem um momento do nosso processo que se chama do processo de reencarnar. Vamos estabelecer que a reencarnação é um grande projeto. O projeto que o espírito vai sair do mundo espiritual e vem para o mundo material aqui na Terra. Okay? Então, o processo da reencarnação. Então, nesse processo, uma das fases desse processo se chama planejamento reencarnatório. E nós vamos encontrar este tema tanto no livro Nosso Lar, como no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então, utilize esses dois livros para nós abordarmos um pouco sobre planejamento reencarnatório. Então, ele é uma fase no processo de construção da nossa reencarnação. Bom, onde podem estar esses locais de planejamentos reencarnatórios? Então, no próprio livro O Nosso Lar, há a citação de, no mínimo, 2 lugares. Então, o primeiro que ele cita é a própria colônia Nosso Lar. Né? Então, o planejamento reencarnatório está afeto ao Ministério do Auxílio. Vale recordar, neste momento, que o Plano Nosso Lar é constituído de 6 ministérios. Ok? Então, em cada ministério, nós temos 14 ministros. Então, o ministro Clarencio, que nós já ouvimos bastante falar, é bastante citado nas obras de André Luiz, o
o ministro Clarencio é, então, um dos ministros que compõem o Ministério do Auxílio, que é onde fica esse departamento do planejamento reencarnatório no nosso lar. Mas, na colônia correcional Maria de Nazaré, que é voltada ao atendimento de suicidas, também existe um departamento de reencarnação, né, que está localizado no extremo da colônia. Então, nós estudando outros livros, outros autores, é possível verificar que em várias colônias espirituais há esse departamento de planejamento reencarnatório, que são os irmãos espirituais cuidando da reencarnação dos espíritos que têm aí a tarefa de dar continuidade no processo de evolução. Eu quero voltar no nosso lar, só para relembrar os 6 ministérios. Então nós temos lá o Ministério da Reencarnação, o Ministério do Auxílio, que é onde está aí o planejamento reencarnatório, o planejamento da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina, né? Onde se destaca que os primeiros, da regeneração e do auxílio, estão mais próximos daqui da crosta terrena, e os da elevação e da união divina, pelo próprio nome, são os que estão aí mais próximos das esferas superiores da nossa espiritualidade, ok? Então nós temos aí várias colônias onde nos encontramos no departamento de planejamento reencarnatório. Então é um local onde o grupo de espíritos estuda esse processo, uma fase do processo da reencarnação. Aqui eu destaco para vocês um desenho, duas imagens, ok? Então, essa imagem é do Centro de Planejamento de Reencarnações da Cidade Espiritual Nosso Lar. Esta imagem eu retirei do projeto Imagem, do nosso irmão Américo Sucena, que por meio do desenhista, né, do artista, ele então, lendo a obra, foi então mentalizando e desenhando aquilo que estava sendo descrito ao longo do livro nessa imagem. Então aqui nós estamos vendo aqui a imagem externa, né, representando o Centro do Planejamento das Reencarnações dentro do Ministério do Auxílio. A próxima imagem vai mostrar o interior, um dos interiores, que é essa que vocês estão vendo aqui, um dos interiores do Departamento de Planejamento de Reencarnações. E aí nós estamos vendo aí uma quantidade de espíritos, todos trabalhando nos projetos individuais de cada espírito para reencarnar. E aí então André Luiz, junto com Lisias, ele vai visitar o planejamento reencarnatório, vai conhecer, uma vez que ele está então tomando conhecimento das atividades do nosso lar, ok? Então está focando agora o planejamento reencarnatório. Então, durante a visita de André Luiz no planejamento reencarnatório, ele conhece então o Manassés, que é um dos coordenadores desse departamento do planejamento reencarnatório, e também a nossa irmã Anacleta. Inclusive, a Anacleta, para quem gosta de ler e de reler, vale lembrar que a Anacleta está mencionada no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. O tema do livro, do tema 12, né, do capítulo, é preparação de experiências. Então, nesta caminhada de André Luiz no planejamento reencarnatório, ele vai encontrar Anacleta. E também, no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, do próprio livro Missionários da Luz, há outros personagens que também reencarnarão. Um dos mais conhecidos é o de Sergismundo, da Raquel. E aí, então, eu convido vocês, entendam a oportunidade, o momento de, então, tomarem contato com o livro Missionários da Luz e verem os casos de reencarnação. No caso aqui da Anacleta, além dela trabalhar
no Departamento de Planejamento Reencarnatório, ela está providenciando e está trabalhando no projeto da sua própria reencarnação. Então, ela irá reencarnar, então ela vai reencarnar, conforme o dito no livro, né, nos próximos dias ela estaria reencarnando. E aí, então, ela estava cuidando do projeto dela e dos 4 filhos. Porque em encarnação anterior, ela também foi mãe, e também foi mãe desses 4 filhos. Só que daí a história toda deu uma volta, e também não vou me delongar aqui, mas é interessante, então, fazer a leitura também desse caso de Anacleta no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. O importante é que, dependendo do momento e dependendo do grau de entendimento do espírito, há essa possibilidade do próprio espírito conduzir o seu processo de reencarnação. Se não todo, pelo menos em parte, ou nas linhas gerais. Eu vou detalhar para vocês um pouquinho mais na sequência. Mas aí então a gente percebe, né, que nesse departamento nós temos aí então uma trabalhadora que irá reencarnar e está cuidando desse processo reencarnatório dela mesma. Bom, então vem a pergunta. Vocês devem estar se perguntando, né? Como é concebido esse planejamento? Como será que ele ocorre? É sozinho? Nós pudemos perceber que há um departamento e que nele há espíritos trabalhando para outros espíritos reencarnar. Então, diz o seguinte. Então, voltando, né, então, o Livro dos Espíritos, na questão 258, diz o seguinte. Então, vamos reforçar a pergunta, né? Como é concebido esse planejamento? Então, diz assim, pelo próprio Espírito. Espírito escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, esse gênero de provas é muito amplo, é muito genérico. Então, vamos ver uma próxima definição, complemento, para que então talvez fique um pouquinho mais claro. Então, o primeiro ponto, a primeira opção dessa concepção é pelo próprio espírito, né, pelo seu livre-arbítrio. E o segundo é por espíritos mais esclarecidos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criancinha? Então, ela pergunta na pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Então, se nós unificarmos o item 1 e o item 2 pelo próprio Espíritos ou pelos Espíritos mais esclarecidos, é como dar o start desta concepção. Então, o próprio Espírito sente a necessidade, ou sente o momento de que há necessidade de continuar progredindo, de continuar evoluindo. Lógico, nós sabemos que nós podemos evoluir também na espiritualidade, mas aqui nós estamos falando um processo reencarnatório. Então, ele meio que sente isso, né, se destaca. E tem aquele que não percebe isso, aquele que quer ficar eternamente naquela situação, até em outros lugares do plano da espiritualidade, que não necessariamente o plano do nosso lar ou outras colônias, né? Por exemplo, no próprio umbral. Então, nas cercanias da Terra, nós conhecemos por nome umbral, onde uma quantidade muito grande de espíritos ainda muito apegados à matéria ficam circulando a Terra. Então, esses espíritos têm mais dificuldade de prover a sua própria reencarnação. Então, por isso que há aí toda a ajuda da divindade, dos espíritos superiores nesse processo. Então, aquele que tem um entendimento melhor consegue traçar algumas coisas. E o que não tem nenhum entendimento, então, com uma dificuldade maior desse entendimento, a espiritualidade provê os espíritos para ampará-lo e assim, então, não deixar ele sozinho. Tanto que é o complemento, na sequência, que é Deus lhes faculta os meios de alcançar a perfeição, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, isso que é importante. Então, os irmãos lá do planejamento reencarnatório vão ajudar você a desenvolver esse projeto para você poder reencarnar a partir do momento em que Deus, né,
dá essa oportunidade. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Como nós estamos num mundo de provas e expiações, estamos passando por regeneração, é muito comum também, no meio da nossa reencarnação, conseguirmos realizar algumas coisas boas e talvez deixar alguma coisa para trás, não percebermos, né? Então, esse que nós deixamos para trás, ou que nós realizamos alguma coisa que talvez prejudiquemos a alguém ou a nós mesmos, talvez tenhamos que voltar numa outra oportunidade para poder restabelecer o equilíbrio de uma evolução e de uma reencarnação dentro de uma normalidade que a gente entende, fazendo as coisas boas, praticando as coisas boas, por meio do livre-arbítrio, praticar essas coisas boas e deixar todas essas vaidades, né, essas paixões materiais de lado, se a gente conseguir eliminar, melhor. Bom, aí nós temos um quadro agora na sequência de algumas perguntas que eu chamei de Você Sabia? Então, se você sabia, quando surge a pergunta, você consegue, talvez, pensar ou fazer alguma reflexão do que é uma provável resposta para essa pergunta. Então, a primeira é: quando é definido o momento da reencarnação? A gente percebe? A gente tem uma ideia? Então, isso talvez seja mais fácil para aquele espírito que tem um conhecimento, uma liberdade maior do seu próprio livre-arbítrio na erraticidade, na espiritualidade, do que aquele que se encontra, por exemplo, no umbral. Né? Então, para um e para outros, esses momentos são diferentes. Então, em sendo diferente, o que aqui nos traz como orientação os espíritos? Então, diz o seguinte: o momento preciso para iniciar um planejamento reencarnatório é infinitamente variável de espírito para espírito. Depende do grau de entendimento de cada um. Então, não tem aquele dia, aquela hora marcado. O João vai no dia 1, o Domênio vai no dia 2 e o Manuel vai no dia 3. Assim, não é assim que ocorre. Porque há esse planejamento, e esse planejamento vai levar em consideração aí o conhecimento de cada um. Por exemplo, se nós voltarmos lá no caso da Anacleta, que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ela descreve, porque até a Luiz pergunta para ela quanto tempo ela levou para montar esse planejamento reencarnatório dela. Então, no calendário nosso aqui, terráqueo, né, da Terra, ela comenta que levou em torno de 30 anos. Então, não é tão rápido assim esse processo de planejamento. Mas, ainda assim, vai variar de caso a caso. Por exemplo, da Anacleta, que tem esse conhecimento, levou-se aí 30 anos. Ele complementa ainda: sabe-se, por exemplo, que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas após a desencarnação. Sabe por que ele demora mais tempo? Porque ele tem medo de falhar. Nós nos tornamos inseguros. Por quê? Porque não acreditamos que aquele planejamento que foi feito a gente consegue vencer. Então, muitos acabam desistindo. Então, está no momento da reencarnação, alguns momentos, né, no processo de reencarnação, e aí acaba, então, sucumbindo. E aí, então, atrasa esse processo da reencarnação dele. Né, ele tem que voltar alguns passos atrás, não só ele, como também todos os irmãos espirituais que ajudaram a projetar esse momento tão importante nosso, que é o de reencarnar. Aí tem uma outra questão. Também não Você Sabia? Então, a questão 2 diz o seguinte. Pergunta, né? Quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Então, existem várias condições. Nós vamos citar algumas aqui, mas
é bem capaz que os irmãos, lendo outros livros, os que nos assistem, podem ter mais informações. Não há problema nenhum. Aqui é apenas uma referência para esse momento que nós estamos aqui, de vídeo, que também não podemos nos estender muito na discussão. Então ele traz o seguinte como resposta. Respostas, né, de condições. Então, consciência do que fez ou sofreu. Isso lá na espiritualidade, na erradicidade, nós, enquanto espírito, aguardando o momento para reencarnar. Lembranças dos erros voluntários. Melhorar os próprios créditos. Superar as sequelas de golpes sofridos. Perdoar. Né? Reconhecer promoção a níveis mais nobres. Então, aqui pegar os desafios, né? Acreditar que isso é importante e que vai fazer bem. Então, são algumas das condições que eu trouxe, que eu trago para vocês e que eu compartilho também. Aí a próxima questão é assim, a questão 3. Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? O que você acha? Você que está me assistindo, é possível selecionar as experiências ou não? Lembra que nós temos aí o caso, então, duas situações. Do espírito que tem um conhecimento daquilo que ele está fazendo e reconhece a necessidade do progresso, da sua evolução, e um dos meios disso, que ajuda, é a reencarnação. O outro é aquele que está no umbral. Será que esse que está no umbral percebe a necessidade de selecionar as experiências? Quais são as provas? Quais são as expiações? Vamos ver então o que os Espíritos nos traz como orientação. Então lá, sim, é possível selecionar. A escolha da experiência é mais que legítima. Por exemplo, o caso da Anacleta. Se vocês lerem a história, vocês vão entender qual é a experiência que ela vai passar, né? Além de ser mãe dos 4 filhos novamente, qual é o processo que ela preparou para essas experiências de mãe, né? Então vamos lá. Sim, a escolha da experiência é mais que legítima, desde que as novas reencarnações, com as provas que carecem para se quitarem conscientemente consigo próprios. Então tem que haver, no planejamento reencarnatório, uma harmonia entre o que se deseja e o que se vai realizar. Então, eu acredito, né, fazendo uma analogia, que o espírito no momento do planejamento reencarnatório consciente, ele consegue definir, se nós fazemos a analogia do livro, né, o título do livro, que é a reencarnação. Os capítulos, as páginas serão escritas aqui na Terra. Então nem tudo é planejamento reencarnatório. Os grandes traços, as grandes linhas, as grandes colunas, sim. Mas os detalhamentos, esse capítulo do livro, o versículo do livro, as linhas do livro serão de vivência no momento da reencarnação. Então diz lá, às vezes as provas são sugeridas por espíritos esclarecidos. Isto ocorre quando o espírito reencarnante não possui plenitude de sua consciência. Então fica mais difícil. É o caso daqueles que estão no umbral ou aqueles que estão em processo em outras câmaras de tratamento, em outros departamentos, nas colunas espirituais, que a espiritualidade traça um processo de reencarnação, mas o espírito em si, que é objeto desse trabalho, não tem essa grande consciência. Então, às vezes, nem o título do livro ele vai conseguir fazer. Por isso que tem esses irmãos da espiritualidade nos orientando a todo momento. A próxima questão, que é a 258, diz o seguinte. No estado errante, que entre encarnações, e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe se sucederão, né?
ocorrerão durante a vida? Será que ele tem essa consciência? Todos têm essa consciência? Ou, de novo, nós vamos perceber que há necessidade da evolução do espírito para que essa consciência esteja em maior ou em menor grau de entendimento? Então, como resposta, nós temos o seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Né? Então, aqueles que conseguem fazer, dá esse detalhamento aí que escolhe o gênero, que é o título do livro que eu falei para vocês como analogia. E o detalhamento é o que está se seguindo aqui na Terra, ok? Porque muitas vezes nós somos pegos, né, falando que isso daqui já estava prescrito, isso aqui que eu passei já estava escrito. Então, assim, talvez na maioria das vezes não estava escrito no planejamento reencarnatório, ok? Nós é que provocamos no nosso dia a dia, no nosso processo de caminhada aqui na Terra, essa situação. O item 259. O item 259 diz o seguinte: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Acabei de comentar. Será que daí que são as linhas, são os capítulos daquele grande livro, que é o livro da nossa vida? Será que isso acontece? Isso é possível? Então diz lá, todas não é a palavra. Então, algumas talvez sim, mas não todas. Pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero das provas, de novo o capítulo ou o título do livro, né? Os fatos de detalhe são a consequência da vossa posição e frequentemente de vossas próprias ações. Então o que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia é que vai traçar essas condições de tribulações em maiores ou menores graus. Então é importante nós temos o livre-arbítrio. Nós fizemos ou participamos, na maioria das vezes, de um planejamento reencarnatório. Decidimos aí, ou pelo menos sugerimos, né, qual seria esse grande momento, grande objetivo dessa próxima reencarnação. Agora, aquilo que nós estamos vivendo aqui, o nosso dia a dia, cada página, né, então nós estamos escrevendo ela conforme ela está acontecendo. E não necessariamente que isso estava traçado na espiritualidade. Então aqui nós estou chegando ao final dessas reflexões sobre reencarnação. É claro que o tempo é bastante exíguo e não dá para ficar, por meio até do vídeo, muitas e muitas horas, porque então vai até cansar o telespectador que está me assistindo. Mas vale a pena voltar, então, no Livro dos Espíritos, lá no Livro do Nosso Lar, no Missionários da Luz, e resgatar os principais pontos desse tema, que é bastante interessante. Existem outros autores também que escreveram sobre planejamento reencarnatório, em que ele faz parte do nosso processo quando estamos nos preparando para voltar ao mundo material. Para concluir esse momento aqui do vídeo, eu trago uma citação para nós encerrarmos de Chico Xavier. Então ele diz o seguinte: a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Então, fazendo uma correlação com a reencarnação, uma vez que nós estamos aqui e nós retornamos à pátria espiritual e depois nós retornamos novamente, seremos sempre nós, o próprio espírito, né, encarnado, o desencarnado, no seu processo de evolução. Então essa nossa essência, ela não muda, ela vai ser sempre a mesma. O nosso conhecimento vai ampliando, a nossa situação moral e intelectual também vai se ampliando a cada vez que nós vamos buscando dentro desse processo e desse caminho, que é um dos caminhos, a reencarnação, a situação de ter um momento melhor no nosso dia a dia. E com isso, então,
Eu agradeço aí o tempo que você, telespectador, me ouviu, me assistiu. Aí os slides são bastante simples, bem uns bullets bem macros, e que aí permite com que a partir talvez desse vídeo, dessa apresentação, dessa discussão, a gente consegue então ter uma ideia de reencarnação. E eu espero brevemente que eu e você, a gente se encontre no Centro Espírita Esmina de Jesus e no Centro Espírita Estrela da Paz e possamos discutir de maneira presencial, calorosa, com abraço, com aperto de mão, né, esse tema e outros também. Me despeço, obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade.